Orlando pergunta como Daisy está e ela responde que está bem. Ele se apresenta e pergunta seu nome, ao que ela responde ser Daisy. Ele diz que é um prazer conhecê-la e ela retribui a cortesia. Ele pergunta se ela é nativa de Miami e ela confirma, dizendo que sim. Ele comenta que acabou de se mudar para lá e ela acha isso legal, mas quando ele sugere que talvez possam se conhecer melhor, ela hesita e menciona que está bem. Ele pergunta se ela está realmente bem e ela confirma que sim, explicando que já tem muitos amigos. Ele menciona que estava pensando em conhecer novas pessoas para se divertir, mas ela esclarece que não é uma guia turística e lhe deseja boa sorte. Ele agradece. E ao notar o carro dele, ela pede que ele espere. Daisy observa que ele já está vivendo o estilo Miami e repete o que disse, ao que ele pergunta sobre o estilo de Miami. Ela confirma e ele diz que gostou da ideia. Ela pergunta novamente seu nome e ele se apresenta novamente, mas ela diz que sente muito, explicando que às vezes fica nervosa com a aproximação das pessoas. Ele diz que estava apenas tentando conhecê-la, mas ela não o conhecia antes. Quando ele menciona que ainda não se conhecem, ela admite que mudou de ideia e acha que pode ser divertido se conhecerem melhor. Ele se surpreende com a mudança de atitude e diz que nunca mencionou querer um tour. Daisy diz que pode apresentar amigos a ele, mas ele lembra que ela disse que não estava procurando novos amigos. Ela considera e admite que pode ter espaço para mais um amigo. Ele observa que ela não precisar de mais amigos, mas ela corrige dizendo que está disposta a considerar a amizade. Ele questiona se isso é uma boa ideia, já que não a conhece bem, e ela explica que mudou de ideia porque gostou dele. Ele sugere que ela entre no carro, já que está muito quente. Daisy concorda em ser melhor e admite que sua primeira impressão foi equivocada. Ele ainda não entende o motivo de sua atitude inicial e ela menciona experiências ruins que a deixaram traumatizada, tornando-a cautelosa. Ele diz que não queria que ela se sentisse desconfortável. Ela confessa que está um pouco desconfortável e com fome. Ela sugere sair para comer e menciona um bom restaurante mexicano próximo. Ele pergunta se as bebidas são boas e ela diz que sim, mencionando que ele pode pedir um copo de leite se preferir. Ele ri e diz que não bebe, mas ela há bebidas não alcoólicas. Ele pede para ela falar mais sobre si mesma e ela conta que tem 24 anos, é streamer e está solteira há 7 meses devido a um relacionamento anterior. Ele lamenta o ocorrido e ela afirma que está tudo bem. Daisy expressa que está feliz por ter entrado no seu carro, pois o calor lá fora estava intenso. No entanto, ele expressa frustração com a forma como que ela agiu inicialmente e alega que se ela não tivesse visto o carro, não teria voltado. Ela diz que pensou que não seria sequestrada ao ver o carro, mas ele alerta que um carro luxuoso de segurança. Ela pergunta sobre a profissão dele e ele fala um pouco sobre seu trabalho. Daisy comenta que dá para perceber que ele é bem sucedido, mas logo acrescenta que estava brincando. Ele acha que ela não está realmente brincando e pergunta por que ela está com seu dinheiro. Ela admite que prefere sair com alguém bem sucedido e ele a chama de interesseira, sugerindo que ela saia. Daisy insiste para dar uma volta, mas ele recusa, mencionando que o carro pode ser alugado, mas ainda assim é melhor do que andar a pé. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com o seu Corvette. O YouTube aborda a mulher e pergunta como ela está, mas ela já fala que não tem interesse e pede para o rapaz não incomodá-la. O rapaz não desiste e fala para ela que estava apenas tentando conhecê-la, mas ela se distancia dele e ela não dá ouvidos e continua ali parada. Naya, então, vendo que não vai conseguir nada, resolve aceitar o fora e vai em direção ao seu carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro de Naya, volta na mesma hora, querendo conversar com ele. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele. Naya fala que sim, que
que esse é um dos seus vários carros. Ela pergunta qual é o mesmo nome dele, e ele fala que disse seu nome para ela e que ela nem prestou atenção. Ela pede desculpas e fala que fica com medo de pessoas chegando assim nela de repente, que prefere não conversar muito. Ele fala que ele é novo na cidade, só está tentando fazer amizades, mas que ela não deu muita atenção para ele. A garota fala pro YouTube esquecer tudo aquilo e diz que o importante é que ela está ali agora. O rapaz então desce do carro para conversar melhor com a garota. O YouTube pergunta de onde a garota é e qual o seu nome. Ela diz que nasceu em Dallas e mudou para a cidade quando era bem nova e diz seu nome é Karen. O rapaz então entende e pergunta para ela por que ela mudou de ideia tão rápido quando viu o carro dele. A mulher então fala a verdade para Naya e diz que é porque ela tá namorando e como ele tem um bom carro, eles poderiam sair juntos sem o namorado dela ficar sabendo. O YouTube pergunta se ela conhece algum bar ali por perto. A garota, na mesma hora, diz que sim e fala que conhece um bem luxuoso e diz para eles poderem ir juntos. O YouTube aceita e chama ela para entrar no carro dele. A garota então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem. Após eles entrarem no carro, o YouTube pergunta com que ela trabalha. E a mulher responde que diz que trabalha em casa remotamente e por isso ela também pergunta com o que o YouTube trabalha. Ele diz que faz várias coisas, entre elas criptomoeda e mercado financeiro. O rapaz então muda de assunto e pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. Ela então diz que gosta de caras como ele, que tem seus empreendimentos, carro de luxos e mansões. Naya fica impressionado com a ganância da garota e resolve contar a sua história. Ele diz que passou muitos anos conquistando tudo que ele tem e agora queria alguém para aproveitar com ele, mas que ela não é essa pessoa porque ela é uma garimpeira de ouro. O YouTube então fala que ela é muito interesseira e pede a mulher para descer do carro. Ela desce achando ruim, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada por aquele que ela rejeitou. O vídeo começa com London abordando essa linda garota ali na calçada. O YouTube aborda a mulher, elogiando ela, dizendo que ela tem olhos lindos e ela está muito bonita. Mas ela já diz para ele que não está interessada. London então diz que eles poderiam apenas ser amigos e tenta apertar a mão da garota para se apresentar. Mas a mulher não pega na mão dele e fala que não tem interesse em conhecê-lo. O rapaz então aceita o não da garota e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. A mulher, quando vê o carro de luxo de London, volta na mesma hora querendo conversar com ele, mostrando muito interesse pelo rapaz. Ela tenta conversar com o YouTube, mas o rapaz não dá muita bola para ela. A mulher então pergunta por que ele está tratando ela daquele jeito agora. London então diz que só está passando a mesma energia que ela passou para ele. O YouTube pergunta para ela por que ela não quis conversar com ele antes. E ela diz para London que não sai com caminhantes. Mas o YouTube a questiona e fala que ela também estava caminhando. Mas a mulher diz que assim como ele, ela estava indo pegar o seu carro. O rapaz muda de assunto e fala que ele é novo por ali e não conhece muitos locais. A mulher então se oferece para dar uma volta com ele para lhe apresentar alguns lugares perto da praia. Mas antes do YouTube perguntar para a garota o nome dela, ela diz que seu nome é Julia. O rapaz pergunta de onde que ela é e a moça diz que mora ali naquela cidade desde que ela nasceu e por isso ela conhece vários lugares. O rapaz pergunta o que ela estava planejando fazer durante o dia. Ela diz que mais tarde iria sair com algumas amigas e nada mais. Após isso, London chama ela para entrar no seu carro. A garota rapidamente entra sem pensar duas vezes. Após ela entrar, o YouTube tenta perguntar um pouco sobre ela, mas ela logo questiona o rapaz, dizendo para ele levá-la para fazer compras e assim poderem se conhecer. London pergunta para a garota o porquê ela levaria para ela fazer compras. E em seguida, a mulher diz que é porque ela elogiou e está querendo se aproximar dela.
Mas o YouTube a questiona e fala que ele não é qualquer um desses caras por aí. A garota então diz que ela sabe os seus valores e não é qualquer coisa que a agrada. Mas London diz que ela é uma garimpeira de ouro e só está em busca de homens com riqueza para bancá-la. A garota tenta se explicar, mas o YouTube fala para ela descer do carro. Ela desce xingando o YouTube, mas no fim ela acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Nate abordando essa linda mulher. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo, e ela responde que está melhor agora e está indo comer alguma coisa. Nate fala seu nome e se apresenta para ela. Ele então pergunta de onde ela é, e ela responde que ela é de Trinity e está aqui visitando sua família que está na cidade. Em seguida, Nate fala que gostou muito da cor dos olhos dela. Ele então pergunta o que ela está querendo comer, e ela responde que não decidiu ainda e que vai dar uma olhada no restaurante. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não tem. Nate então pergunta se pode pegar o número dela, e ela fala que sim e passa seu telefone para ele. Na sequência, Nate chama ela para eles irem almoçarem juntos. A garota aceita o seu convite. Ele então fala que o carro dele está logo ali e chama ela para vir com ele. Os dois então vão na direção do carro de luxo do Nate e entram no carro. Dentro do carro, o Nate pergunta quanto tempo ela está na cidade. E ela responde que já tem 2 semanas. Em seguida, ele olha no telefone, o Instagram dela, e vê que ela tem fotos muito bonitas e que tem muitos seguidores. Mas nessa hora, chega o funcionário do Nate se passando por dono do carro e começa a brigar com ele, perguntando o que ele está fazendo com o carro dele. O rapaz fala que não deu autorização para ele pegar o seu carro. Nate então fala para ele ficar calmo, que ele já ia devolver o seu carro. A seguir, Nate pede para ela desculpas e fala que só queria impressioná-la, porque achou ela muito linda e queria ter uma chance com ela. Ele então pergunta se ela ainda quer almoçar com ele, que eles podem pegar um Uber. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema, e eles descem do carro. Na sequência, o rapaz vai embora, e Nate então fala que tem que dizer a verdade para ela, que aquele realmente é o seu carro e que aquele rapaz é o seu funcionário, e que eles estão fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito humilde com ele. Nate então mostra para ela a câmera que está gravando e elogia ela por ter passado no teste e ser uma boa mulher, e dá um abraço nela e termina o vídeo agradecendo ela. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça, até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini, e vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto, mas a mulher responde para ele se ele está vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala para ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo.
e pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTuber, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com o Kai se passando pelo engenheiro morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota e pergunta se ela não teria alguns dólares para lhe ajudar, porque ele perdeu seu emprego, sua namorada e agora está na pior. A mulher fala que está sem dinheiro, mas que vai trocar seu dinheiro dentro da loja e pede para ele aguardar alguns segundos. Na sequência, ele fica esperando a mulher sair da loja. Enquanto isso, não esqueçam de se inscrever no canal. Em seguida, a mulher volta da loja e entrega para ele alguns trocados. O YouTube agradece ela e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou. Ela fala que sempre, quando pode, ajuda as pessoas que precisam. O YouTube então fala que ela tem um grande coração. Ele então fala que ele era um grande empresário milionário e que perdeu todo o seu dinheiro e sua esposa divorciou dele e ele ficou sem dinheiro. Ele então fala que embora ele seja um sem-teto, ele gostaria de fazer amizades com ela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que eles podem ser sim amigos. Em seguida, ele fala que vai guardar os trocados dele no seu carro e a mulher vem conversando com ele. Ele então explica para ela que esse carro foi a única coisa que restou para ele das suas riquezas e que ele está pensando em vender e deixa a mulher muito impressionada. Ela fala para ele que o carro dele é muito bom e não sabia que ele tinha um carro de luxo como esse. Ele então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do carro e quem sabe pegar o número dela. A garota responde que sim e entra no carro com ele. E vamos ver como esse final vai terminar. Dentro do carro, ele fala para ela que está tentando superar tudo e que a vida tem altos e baixos como uma montanha russa. Ela fala para ele que vai dar tudo certo e que ele vai se levantar de novo. Ele então pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Dallas, mas que tem muito tempo que ela tá na cidade. O YouTube fala que ele é de Houston e que está na cidade a negócios. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. E pede para ela descer do carro com ele. Ele então explica que está fazendo um experimento social para ver se ela ia ser uma mulher interesseira ou não, e mostra para ela as câmeras. Ele então fala que ela passou no teste por uma mulher muito humilde e elogia as atitudes da garota.
Ela fica surpresa e fala que não imaginava nunca que isso iria acontecer com ela, e ela achou que realmente estava ajudando o necessitado. Ele então convida ela para eles darem uma volta no Corvette. E daqui pra frente não se sabe mais do que rolou. Comentem aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pergunta para a garota por que ela tá andando com tanta pressa e fala seu nome e tenta se apresentar para ela. Porém, ela responde que não está interessado em falar com ele e não dá muita atenção. Nair continua insistindo e consegue pegar na mão dela e se apresentar. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que é melhor não. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela responde que sim e que mesmo que não tivesse, ele não faz o tipo dela. Nai aceita o fora da garota e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. Mas no passe de mágica, algo acontece e a mulher volta para ir falar com ele, demonstrando interesse pelo rapaz agora. Ela então chega até o carro e pergunta se ele pode dar uma carona para eles conversarem melhor. O youtuber responde que não, porque ele não faz no tipo dela. Ela então fala para ele não ficar com raiva porque ela só estava brincando e que gosta de homens do estilo dele e pede para ele descer do carro. O Nai fala que ela disse que tem namorado e que ele não tem motivos para descer do carro. Ela responde que é complicado, mas que ela não tem nada a sério com ninguém. O YouTube então pergunta se ela tem mesmo um homem e ela responde que não. Ele então pergunta por que ela voltou para falar com ele, sendo que ela não deu atenção nenhuma. Ela responde que gostou muito do carro dele e que adora carros esportivos. O YouTube então pergunta se ela voltou para falar com ele só por causa do carro que ele tem. E a mulher responde que não, e que também viu que ele parece ser um cara legal. O Naya então chama ela para entrar no carro para eles se conhecerem melhor. Ela entra no carro sem pensar duas vezes e vamos ver o que isso vai dar, se ela vai ser interesseira ou não. Em seguida, ele pergunta se ela é mesmo da cidade, e ela responde que sim, que sempre morou aqui. Ele então fala que está nas cidades a negócio, está querendo conhecer pessoas novas e achou ela muito linda e por isso veio falar com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro e fazer uma dancinha para eles irem embora. A mulher desce do carro e fala que vai fazer do jeito que ele falou. Mas tive que cortar a cena porque a mulher acabou exagerando demais. Em seguida, o YouTube fala que não gostou do jeito que ela tratou ele no início e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que só está atrás de bens materiais. Ele fala que não sai com mulher interesseira e dá um tchauzinho para ela. E depois de alguns minutos ele sai acelerando sua Lamborghini e a mulher acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos. Mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida.
Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar duas vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa. O vídeo começa com Kyle, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda!" Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kyle caminha na direção da sua McLaren. Mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kyle responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kyle então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kyle fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kaylee então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele. E pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele. E o mesmo responde que nunca disse que não era dele. Mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren. Em seguida, o Kaylee fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa. E pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem, que ia voltar para falar com ele. E que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela.
Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim, ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kaylee. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London. Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando. E ela responde que é ele que vai ter que descobrir. Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like.